Ou Bom travou. dia, bom dia. Chegou a nossa tão esperada segunda-feira. Hoje com esse friozinho e temos convidados bem longe daqui de Curitiba que vai trazer o olhar do que está acontecendo numa cidade mais fria que a nossa, dentro desse universo das startups. E mais uma convidada que sempre nos acompanha com esse olhar dentro das startups, com o empreendedor. E a gente vai discutir sobre o tema os caminhos legais para empreender. Eu vou pedir que os nossos convidados se apresentem junto com o nosso professor que sempre está aqui conosco. Tudo bem, doutora Gislaine? Bom dia, Dornelis, Cauana, doutor Rodrigo. Vou manter a formalidade por um tempinho, tá? Só doutor Rodrigo, depois já vira Rodrigo. Não se preocupe com a formalidade. Preferimos. E combinado também. Todo mundo que nos acompanha aqui nem é a doutora Gislaine, né? A doutora Gi. Isso, a Gi, a Gislaine, que fica tudo bem, fica mais tranquila essa comunicação. Desejo um bom dia para todos que acompanham o Condor Connect, a RIC+. Vocês sabem como eu gosto de participar desse programa, de trazer um pouquinho das minhas experiências e escutar muito da experiência de vocês e aprender muito, e não só nos streamings, mas também nas publicações, seguindo a página, que é muito bacana. Gi, fala um pouquinho do seu escritório, fala um pouquinho da área que você atua, para o pessoal conhecer você e também, se precisar de alguma ajuda além do empreendedorismo, sabe que pode contar. Está travando um pouquinho, mas eu vou passar aqui um pouquinho da minha experiência para vocês, porque a gente, quando fala que é advogado, vocês pensam que é super fácil, né? Que não existe empreendedorismo, que não existe estratégias, que não existe planejamento dentro do direito, mas nós somos, sim, empreendedores, nós temos que ser empreendedores todos os dias. Quando eu comecei a advogar há 10 anos atrás, se eu não tivesse o mínimo de talento para empreender, de fazer um bom planejamento, com certeza hoje eu não seria mais advogada, né? Porque nós, quando começamos a advogar, nós não podemos sentar numa cadeira, sentar num escritório e aguardar os clientes virem. Nós não podemos simplesmente esperar uma indicação e assim por diante. E nós, advogados, nós enfrentamos uma barreira que o mercado em geral não enfrenta, né? Que nós não podemos chegar na advocacia fazendo uma propaganda comum. Segura, nós podemos oferecer o nosso serviço. Segura isso, porque essa parte de fazer uma propaganda comum é muito legal dentro do nosso escopo das startups e dos empreendedores. Porque às vezes a gente pode fazer e não utiliza isso a nosso favor, porque não sabemos como fazer. E acontece com muito empreendedor. Rodrigo, se apresente, por favor. Bom dia, Cauana, Dornelis, doutora Gislaine. Primeiramente, quero agradecer, é um prazer imenso poder estar participando desse bate-papo com vocês. Agradecer ao pessoal da RIC+, também, e a todos que nos assistem. Espero poder contribuir um pouquinho com esse bate-papo, trazer um pouco dessa experiência. Eu sou aqui de Porto Alegre, moro aqui em Porto Alegre, na verdade eu sou de São Paulo, mas moro aqui em Porto Alegre, e trabalho nesse universo de startups já desde 2016, então já é uma caminhada um pouquinho longa nesse universo tão apaixonante que é o ecossistema, né, do empreendedorismo que as startups traz. E a doutora Gislaine falou ali sobre o empreender na advocacia, acho que é muito interessante a gente bater um papo sobre isso também, porque de fato saímos da faculdade muito crus em qualquer coisa ligada a empreendedorismo, e a gente tem que aprender muitas vezes na prática. E hoje esse universo está bem aberto, está bem mais tranquilo da gente conseguir descobrir outros caminhos que não a propaganda direta, que somos proibidos, né, pelo nosso estatuto, mas também dentro de um ecossistema muito mais favorável hoje de troca de conhecimento, de troca de informação, que acaba fazendo, de certa forma, uma propaganda, né? A gente acaba se tornando ponto de referência para muita gente que está começando, para muita gente que deseja um conhecimento um pouquinho maior.
Mas isso vai ao longo do bate-papo. Mas essa propaganda, Rodrigo, é bastante interessante, que apesar de nós termos um formato próprio para nossa propaganda, cada área tem suas especificidades, né, em relação a como oferecer o seu produto, ou como, no nosso caso, é como demonstrar o nosso produto, mas em outros setores, como oferecer esse produto, né, e cada um tem situações muito específicas de como mostrar isso para o mercado, para qual mercado, e isso tudo dentro de uma estratégia de empreendedorismo, enfim, né, a pessoa precisa ter, não dá para simplesmente, por exemplo, mostrar o seu produto ou seu serviço em qualquer local, você precisa saber exatamente como mostrar e aonde mostrar, né, e o que você está levando e quem você está buscando como demanda. Com métricas, segura só um pouquinho, segura um pouquinho para mim, para o professor Dornelles se apresentar. O professor Dornelles sempre está conosco, acompanha todas as mentorias, todas as nossas startups, mas se apresente, professor, para quem está nos assistindo pela primeira vez. Bom dia a todos, né? Bom dia a você que está nos assistindo aí no nosso canal, do Facebook, do YouTube, dentro da plataforma Condor Connect. O bate-papo já começou acelerado, né? Com umas startups. Dá vontade, né, de falar, a gente tem muita coisa para contar, para dividir. Sempre muita coisa para dividir. E eu sempre estou acompanhando aqui a parte estratégica, né, das startups, junto aqui com os mentores do Condor Connect, né? E estamos nos streamings aí, sempre trazendo esse olhar, né, da startup para dentro, né, do ecossistema como um todo. E quando eu falo ecossistema, não é só a startup, não é só o empreendedor, mas ele acaba afetando também, por exemplo, né, o setor da educação. Temos 2 profissionais aqui que tiveram suas formações técnicas, né, nas suas áreas de competência e que relataram para nós, né, a dificuldade de se encontrar empreendedor nessa área, né, de se fazer empreendedor nessa área. Essa é uma realidade que não é só do curso, tá, de Direito, de todos os cursos, na verdade, a gente tem uma carência muito grande de uma formação empreendedora que não seja só a técnica, né, que seja uma formação empreendedora da pessoa, do empreendedor, aquela transformação humana. E a gente vai falar um pouquinho disso nesse bate-papo também, né, Cauana? Então, já pegando o gancho aqui, que eu adorei, né? Quando que a pessoa se transforma ou se identifica empreendedora? E para os nossos 2 convidados, considerando uma área tão fechada, é uma área que as pessoas pensam que não precisam empreender, quando que vocês se identificaram? E qual foi a dificuldade, gente, dentro da área de vocês, em se perceber ter que se tornar empreendedor dentro dos meios legais, porque existe uma dificuldade aí dentro da profissão de vocês, em coisas que podem e que não podem fazer, e como é que vocês ainda conseguiram driblar isso? Por que eu estou pedindo essa experiência? Porque tem muito empreendedor ou muitas pessoas que acham que não podem empreender ou que não são bons empreendedores, e não existe hoje aqui nada que diga que você não pode ou que você não é, que todo mundo pode e todo mundo tem ali uma sementinha, mas que precisa ser trabalhada, desenvolvida e conduzida para o que a gente espera. Então, contem para nós aí um pouquinho de como foi essa experiência com vocês nesse escopo de se tornar empreendedor. Cal, eu acredito que só existem 2 caminhos, né? Tem algumas pessoas que nascem aí com, digamos assim, um talento maior para empreendedorismo, né? Nós temos aí figuras que se destacam, que nunca procuraram uma formação, mas acabaram se destacando pela forma que empreendem, que começaram a empreender na vida. E o segundo caminho é quem não tem esse talento nato aí, é buscar o conhecimento. E nós, as nossas faculdades de Direito, deve colocar um pinguinho de crítica aí, né? Eles ensinam a gente a trabalhar, a fazer uma petição, a fazer uma audiência, a entender o direito, a estudar o direito, a fazer uma pesquisa, mas isso não basta, né? Não basta porque não adianta saber trabalhar, mas não saber como se posicionar nesse mercado.
mercado, que hoje é um mercado bem encharcado aí. Eu acredito que só em Curitiba nós tenhamos, eu vi uma pesquisa no passado, a gente tem metade dos advogados do estado do Paraná inteiro, né, em uma situação ativa. Então, quer dizer, nós temos um mercado bem encharcado. Então, assim, eu acredito que as faculdades, elas têm, sim, as faculdades de direito, principalmente, né, que são, quem sabe, as mais deficientes nesse sentido, que preparar esses profissionais de como se posicionar e como encarar esse mercado. Mas eu acredito também que não seja só uma deficiência das faculdades de direito. Por exemplo, o próprio professor Dornelles, da área da engenharia, né, deve encontrar essa dificuldade também nos alunos de como chegar no mercado, de como se posicionar, como procurar o seu cliente. E isso em vários setores aí a gente vai encontrar, eu acho que o mesmo problema, não sei se o Dr. Rodrigo compartilha comigo. Compartilho bastante. Tu começou a sua fala dizendo, né, que a gente empreende ou por dom ou aprendendo a empreender. E eu costumo brincar muito que a gente empreende por um dos dois caminhos. Ou é pelo amor, que você já nasce com aquele sangue empreendedor, que é sempre inquieto e busca mudar a tua realidade, a realidade onde vive, ou é pela dor, né, que é aquela situação que literalmente quando a água bate na bunda a gente tem que empreender de alguma forma. E até é só a gente pegar isso por números, a crise ali no nosso país, a crise financeira de 2014, por exemplo, é só ver o aumento da formalização de empresas, né, de pessoas buscando se formalizar porque estavam empreendendo. Então, desde a pessoa que ficou desempregada e foi vender brigadeiro para poder se sustentar, até a pessoa que está construindo uma startup, tem vontade de mudar o mundo a partir de novas ideias. Então, acho que essa veia de empreender, ela traz muito disso. É o dom, é aquela pessoa que já nasce com esse sangue fervendo, e também a necessidade, né, de alguma necessidade que te faz buscar conhecimento, que te faz adquirir habilidades que até então não se tinha ou não se era necessário para poder empreender. E as faculdades, como você ia dizendo, eu noto que é geral. Eu acredito que não é só a faculdade de Direito. Eu acho que todas as faculdades, agora esse papel parece que está mudando um pouquinho, mas eu sempre vi muito as universidades em geral, salvo raríssimas exceções, ela te preparando para ser um bom funcionário, né, e não para ser um bom empreendedor. Eu acho que em todas as faculdades, sabe que nós estamos dentro de algumas universidades também, e é verdade, a universidade ainda prepara os alunos para serem funcionários, para terem empregos, né, e não para gerarem empregos. Mas eu acredito, assim, com uma ponta de esperança, que isso está mudando e que é necessário essa mudança, mesmo porque as empresas não querem mais esse perfil de funcionário, né? As empresas querem funcionários com autonomia, pessoas que possam intraempreender ou empreender mesmo dentro das suas carreiras. Professor, se posicione, né? Que a gente está falando das universidades, o professor está aqui representando a Universidade Federal. Então se posicione, nos traga uma esperança. Não, a esperança ela existe, ela está ali latente, né? Ela nunca nos abandona, ainda bem. E a área da educação ela tem essa característica de ser precursora da transformação, né? Dessa cultura que hoje a gente tem. Vocês falam, né, dos cursos de direito, não é uma exclusividade do curso de direito, né, que nem eu falei. A gente vê essa realidade em todos os cursos. A gente vê várias iniciativas também dessa formação empreendedora já para dentro, né, das instituições de ensino. A própria Base Nacional, né, Curricular do Ensino Fundamental e Ensino Médio, ela já tem aí a inclusão, né, do empreendedorismo como uma das formações a ser dada também para os alunos antes até, né, da faculdade. Então a gente vê que isso é uma cultura que está sendo transformada, né? O que a gente percebe de tudo isso, né? Demora um tempo até essa transformação surtir um efeito lá no final, lá no aluno formado ou naquela base profissional de formados, né? A gente falou aqui, o empreendedorismo ele se dá por sempre por duas vertentes, né? Ou você nasce com aquele dom ou você
conquista aquele dom. Mas mesmo aquela pessoa que tem o dom, né, e isso vale para qualquer habilidade, se você não pratica, se você não aperfeiçoa aquela sua habilidade, ela não evolui, né, com toda a potencialidade que poderia evoluir. Então, mesmo o dom, né, de quem tem o dom de ser empreendedor, se não trabalhar, né, se não ralar, se não sentir essa dor aí de batalhar pelo seu esforço, também não vai gerar resultados para sua carreira, né, seja essa sua carreira uma carreira empreendedora ou até mesmo uma carreira de formação profissional. E eu gostaria de colocar um tema aqui para nós, né, que eu acho que vai ser bem interessante. A gente tem passado por grandes mudanças e transformações na nossa legislação trabalhista, né, e agora, inclusive com a pandemia, nós com certeza transformamos muito o mercado de trabalho. A gente nem sabe o quanto, nem sabe como, né, e nem sabe o que vai ser logo que essa pandemia passar. Mas a gente já sabe que não vai ser mais igual, né? O que a gente pode aí aproveitar dessas experiências passadas, né? O que a gente pode aproveitar desses caminhos legais aí para a gente poder empreender agora? Veja, Dornelles, você falou tanta coisa, a gente quer comentar sobre tudo, né? Não, mas é bom, vou comentando. Mas vou até tentar focar mais, né? Porque a gente percebe que essas mudanças, elas não são tão rápidas, né? Se na minha adolescência eu aprendi a ser secretária, hoje os jovens eles estão aprendendo a ser empreendedores. E eu estou falando aí de um espaço de tempo de 25 anos, né? Entre minha adolescência agora e essa idade bem adulta. Então, a gente vê que essa transformação, ela não foi rápida, né? É uma idade bem adulta, né? Dos meus 15 aí aos 40. Então, é uma transformação lenta. E tem algumas situações que elas acabam acelerando alguns processos. Eu acredito, sim, que essa pandemia, de alguma forma, ela está acelerando alguns processos. A gente não sabe qual que vai ser o resultado de tudo isso. A gente tem algumas expectativas em relação a relacionamentos, a parte profissional, a parte de sociedade, de grupos, né? Mas a gente não sabe realmente qual vai ser o desfecho de tudo isso. Em relação às empresas, elas estão se reinventando, né? Porque elas tinham um determinado formato e, assim, muitas delas não conseguiram sobreviver a esse formato e elas estão tendo 2 desfechos novamente, né? Hoje eu estou brincando aí de desfechos. 2 desfechos, ou elas estão fechando, né? Ou elas estão se reinventando. E eu acredito que essas que estão se reinventando é porque elas já tinham bons empreendedores atrás delas, que elas já tinham bons, como que eu posso dizer, pessoas que tinham realmente o objetivo de manter aquele negócio e já tinham uma estrutura por trás. Primeiro a gente tem que pensar que os empreendedores, eles não podem começar simplesmente querendo abrir uma empresa e acontecer no mercado. Precisa, além desse planejamento, tem todo um caminho legal aí, que depois eu vou pedir para o Dr. Rodrigo dar um insight para a gente aí nesse início do caminho legal. Porque quanto mais você está solidificado, tem uma base forte, mais difícil vai ser que a tua empresa não dê certo, né? Você está procurando sucesso. Se você tem essa base forte, um bom planejamento, o que acontece? Nesse momento de crise que a gente está precisando procurar soluções rápidas, a gente consegue se reinventar. Porque a gente vê que são muitas empresas que estão utilizando a justificativa da pandemia para dizer que a empresa não deu certo por isso. Mas a gente sabe que não é verdade. Porque uma empresa que tinha uma boa base, né, que tinha uma boa estrutura, ela está conseguindo se segurar, mesmo às vezes sem se reinventar, ou está procurando novas estratégias para continuar no mercado. E quando eu digo, sim, de uma boa estrutura, nossa, é uma boa estrutura de planejamento, de empreendedorismo. É, sim, essa parte legal. É essa parte que, às vezes, ela é ignorada, né,
porque às vezes custa um pouquinho, essa parte de consultoria, essa parte de formalização, essa parte de estar legal, e as pessoas acabam deixando em um segundo momento, em um terceiro, ou nunca procurando essa legalização. Mas essa parte legal de formalização, de consultoria, de procurar se eu estou fazendo a coisa certa, se os meus funcionários estão regulares, se eu estou pecando nisso ou naquilo, é tão importante quanto o resto. E ele tem que andar em paralelo, não em segundo plano. Não é, doutor Rodrigo? E já dispenso o doutor, tá, Gi? Combinado, Rodrigo. Já passou da parte da intimidade. Deixa o doutor para lá e só segue com o Rodrigo. Não, até esqueci. Não, Rodrigo. É a formalidade do direito, né? Nem doutorado tem, então estou bem longe de ser doutor, né? Eu sempre brinco. Mas isso que o professor Dornelles falou e que a Gi complementou é muito verdade, né? A gente tem aí essa discussão do tema novo agora, do novo normal que se desenha, que para mim acho que não é um novo normal, é um normal evoluído, né? Porque a gente teve que evoluir em várias coisas, desde as relações e das interações humanas, né? De tanta gente que dizia, poxa, eu não tenho tempo de visitar minha família, eu tenho pouco tempo de ficar com os meus filhos, e agora sendo obrigado e forçado a permanecer com seus familiares, já às vezes não aguenta mais, né? Tem um amigo aqui, pessoal, que tem 2 filhos em casa, são pequenos, e que esses dias ele falou, posso passar uma tarde trabalhando contigo porque eu não aguento mais as crianças. Então eu não consigo trabalhar, socorro. Então acho que essa evolução traz para nós esse ponto de vista que a Gi estava dizendo. As empresas hoje elas estão basicamente caindo em dois caminhos, né? Aquelas que não tiveram estrutura e não se sustentaram e, portanto, inevitavelmente vão fechar ou vão reduzir muito o seu quadro de funcionários. Também tenho colegas aqui de escritórios de advocacia e não que estão sendo demitidos por conta dessa redução. E temos as empresas que estão se reinventando, né? Pessoas que já eram engajadas em seus negócios e que viram nesta crise uma oportunidade. E a pandemia, ela traz diversas oportunidades. Eu sou sempre muito otimista com olhares, né, de qualquer crise, porque eu costumo dizer até com os meus clientes, né, o dinheiro ele sempre é cíclico, né? Toda oportunidade ela é cíclica. O que hoje para mim pode ser bom, talvez para ti não seja, mas amanhã a gente pode inverter essa roda. E isso faz o mundo rodar. Então, as empresas que já tinham algum tipo de preparação conseguem sim aproveitar essa oportunidade. Do ponto de vista legal, e aí trazendo um pouquinho para o nosso lado, sim, aquelas empresas que já investiam em consultoria, principalmente jurídica e contábil, ela tem maiores condições de enxergar um panorama futuro mais tranquilo, né? Ela consegue olhar para frente, tendo uma base sólida para se apoiar, porque até nisso vieram oportunidades, né? Diversas linhas de crédito foram liberadas para empresas, e as empresas que têm mais chances de conseguir ser contemplada por essas linhas de crédito são as empresas que estão bem formalizadas, tanto do ponto de vista jurídico quanto do ponto de vista contábil, né? Mas sabe que eu gostei muito da Gi, ali de um comentário que a Gi fez, achei o máximo, né? Não é por causa da pandemia que algumas empresas não vão funcionar ou que vão pegar carona aí para justificar alguma coisa que não deu certo. Porque é verdade, a pandemia para algumas pessoas, ela veio para ajudar, né? Ela veio como grande oportunidade, mas tudo depende do ponto de vista, depende o quanto você está preparado e quanto você consegue enxergar no meio de tudo isso. Isso não estamos falando de grandes empresas, estamos falando de empreendedores, estamos falando de startups, estamos falando de escritórios de advocacia, de absolutamente qualquer ramo de negócio. Porque quando a gente fala de empreendedorismo, nós não estamos falando de uma coisa ou outra, porque o que muda é o produto, mas a base de empreender é a mesma, independente do que se vende ou do que se oferta, independente do serviço ali que você esteja à frente. E tem muito mesmo, sabe que eu tenho percebido, gente, vejo se vocês também estão percebendo isso, eu tenho percebido aí na sociedade como um todo que a pandemia está sendo muleta para muita coisa. Até ontem eu estava conversando com um mentor nosso
que é o Ronaldo, que estiver nos assistindo, ele é ótimo, o CEO do Centropeu, e a gente chegou nesse ponto que as pessoas estão usando muleta com a pandemia. Eu não preciso trabalhar esse ano porque o ano está estranho, então eu só vou pensar em 2021. Eu não preciso vender agora porque está tudo parado, eu vou pensar em 2021. Eu não preciso de emprego, né? Não preciso ter emprego agora, porque está tudo modificando, a gente tem a pandemia, existe um medo. Não, eu não quero trabalhar neste momento. Então, isso tudo é um ponto de vista, né? Que no olhar do empreendedor, no meu olhar também como empreendedora, a gente chora no momento de pandemia, enquanto outros crescem, enquanto outros se desenvolvem, encontram oportunidades incríveis, né, para se estabelecer no mercado, para crescer no mercado, para se sustentar e consolidar o que está sendo desenvolvido e o que vinha sendo desenvolvido há muito tempo. Eu não tenho dúvida, assim, eu tô muito crítica também em relação a essa justificativa da pandemia para todos os maus, tudo o que acontece de mal para os empresários, né? Claro, a gente tem que ser consciente, a gente sabe que realmente essa pandemia, ela está trazendo prejuízos enormes para vários ramos, né? Que não tem, às vezes, nem como se reinventar, né? A pessoa sabe fazer aquilo e, enfim, e não tem a criatividade necessária, quem sabe a empolgação necessária naquele momento para se reinventar. A gente sabe que estamos passando estamos passando por esse momento que é extremamente difícil e que a gente sabe que nem todo mundo vai conseguir. Então, eu até apelo aqui para todo mundo utilizar, né, o seu bom senso, o seu bom coração para ajudar no que for possível, o próximo, né, que não tem essa possibilidade de se reinventar e, ao mesmo tempo, entender algumas deficiências, né, que a gente está encontrando em parceiros, em empresários e, de alguma forma, ser solidário moralmente ou, quem sabe, financeiramente, se puder ajudar, ajuda, se puder contribuir de alguma forma, contribui. A gente sabe que tem, por exemplo, algumas startups que elas não têm, né, como mudar, como fazer diferente, né? Por exemplo, não dá como, por exemplo, o goleiro lá de aluguel, né? Fazer de forma virtual a sua atividade. Não tem como, né? Por exemplo, quem trabalha na parte de entretenimento não tem, às vezes, como fazer de forma virtual a sua atividade. Então, a gente tem que entender essas deficiências, auxiliar no que for possível e se entender também como carecedores de ajuda, né? Aceitar essa ajuda também de profissionais que têm mais experiência, de profissionais que estão dispostos a auxiliar nesse momento. Mas, claro, se for possível, não utilizar a pandemia como muleta. Eu até trago uma visão sobre isso. Hoje eu atendo 15 startups, né? E essas startups são de segmentos bem variados, assim, vai desde o nicho esportivo até fintechs e healthtechs. E o que eu sempre trabalhei com eles desde o início, porque houve um pânico muito grande lá no começo da pandemia. Vamos ter que fechar, não podemos mais trabalhar, e ficou aquela incerteza de funcionário, se pode trabalhar, se não pode, que estava sendo editada praticamente uma medida provisória por dia ali sobre alguma regra que podia ou não podia. E isso trouxe um certo pânico. E o que eu busquei trabalhar com eles foi um lado muito mais emocional, né, da força emocional para ter resiliência para passar por esse momento e para trazer esse olhar que a Cauana falou antes, de trazer um olhar mais otimista, mas também de oportunidades, né, e tentar enxergar suas oportunidades. Até depois eu preciso falar com vocês e deixo esse registro sobre o goleiro de aluguel, que tem um cliente meu que tem uma sinergia muito grande com eles e está disposto a tentar contribuir de alguma forma, que tem tudo a ver. Mas, assim, trazendo esse lado da muleta, o que eu sempre tentei colocar para todos os meus clientes é usar a muleta não como uma desculpa, mas como uma escada, né, para crescer e para fazer diferente. E essa questão do bom senso, do partilhar desse momento, a gente tem que ter consciência que é um efeito dominó. Não adianta eu enrijecer de um lado, porque isso vai voltar para mim na outra ponta, né?
E aí a gente está, no âmbito jurídico, discutindo muitos contratos, cumprimentos de contratos, porque o financeiro de todo mundo foi afetado. Então, eu tenho aqui negociações desde o contrato de aluguel, que a gente está tendo que renegociar, porque a empresa não está dentro do coworking, portanto, ela não está tendo um giro de negócio para poder pagar aquele aluguel. Então, a gente está renegociando contratos, até renegociação de salários de funcionários, de estagiários, né, e coisas do tipo. Então, acho que é um momento de todo mundo ter um pouco de consciência, ter um pouco de flexibilidade nas negociações, para que ninguém quebre. Tentar evitar exatamente o que a Gislaine estava dizendo antes, da empresa entrar para o lado onde não vai ter salvação. Né? Então, eu acho que é um momento assim, muita gente usa isso como muleta, mas cabe a nós também, como profissionais, pessoas mais experientes, pessoas que estão aí na área, ajudar eles a ter esse olhar, né? Tipo, não desista, não usa isso como uma muleta, usa como uma escada, né? E, Rodrigo, deixa eu aproveitar esse gancho aí e dar uma dica importante aí sobre a nossa área, né? Nesse momento aí de pandemia. O que acontece? Nós tínhamos muito o hábito de entender as empresas como a parte mais forte e o consumidor como a parte vulnerável, ou seja, o empregador como a parte mais forte e o empregado como a parte mais vulnerável. Então, sempre decisões muito favoráveis a essa parte mais fraca, né? Vou falar de uma forma bem didática. E hoje, o que nós estamos vendo no judiciário, que essas demandas, que essas ações, né, que elas estão surgindo em virtude da pandemia, elas estão sendo analisadas de caso para caso. Não está sendo entendido mais como, na regra, o consumidor, o empregado, como parte mais vulnerável. Porque o que nós estamos vendo do outro lado, hoje, é um empresário também em situação de vulnerabilidade. Então, assim, se eu estou entrando no judiciário com a justificativa que eu estou perdendo, tenho certeza que hoje a visão do judiciário também está vendo a vulnerabilidade do empresário. Então, tem que cuidar muito hoje de a gente encher o judiciário sem uma composição anterior, sem procurar essa empresa, sem procurar esse empresário para tentar uma solução mais flexível, mais amigável, como o Rodrigo falou, porque está sendo analisado caso por caso, né? Qual é a parte específica, quais são os detalhes daquela situação. Não é simplesmente hoje considerar a pessoa física, o consumidor, o empregado como mais vulnerável. Hoje a vulnerabilidade está dos dois lados, né? As duas partes estão sofrendo. Então a gente tem que cuidar hoje, antes de entrar no judiciário, tentar essa composição no extrajudicial, para tentar essa flexibilização, ver o que fica bom para os dois lados. Porque hoje está todo mundo na mesma situação. Então, o caminho legal aí para empreender é uma boa conversa, uma boa negociação, uma compreensão mútua, né? E uma colaboração, né? Eu acho, porque todos estamos neste momento de pandemia, né? E não dá mais para ser preto no branco, né? A gente precisa entender que as partes aí todos, né, estamos sendo influenciados, positivamente ou negativamente, mas estamos sendo influenciados. E para o empreendedor, eu acho que esse aspecto colaborativo ele é bem latente. Né? As startups trabalham muito com esse aspecto colaborativo. Mas esse é um assunto para um outro streaming, né, Cauana? Nosso tempo está chegando ao fim, gente. Esse bate-papo tem assunto aqui que dá para transcorrer o dia todinho, mas eu vou pedir para vocês deixarem uma mensagem, deixarem uma orientação, o que vocês acharem pertinente para os nossos empreendedores, para as pessoas que estão querendo empreender, que estão com medo da pandemia, outras que estão com muita vontade de surfar nesse contexto da pandemia. Então eu vou pedir, doutora Gislaine, deixa a sua orientação, a sua dica, e depois, doutor Rodrigo, por favor. Minha dica é essa, Cauana, que eu vou reforçar para todos terem muita calma, muita paciência e terem muita empatia nesse momento, que se nós estamos sofrendo de um lado, existem outras partes que estão sofrendo de outro, então a gente precisa de muita paciência e muita empatia nesse momento para entender a dor do outro, para entender a insuficiência do outro e sempre procurar o primeiro caminho, que é a conversa, o diálogo,
e não desistir, que eu tenho certeza que tudo isso vai passar, como todos sabemos, e a gente tem que esperar bons frutos e bons resultados no final de tudo, tá bom? Um abraço para todo mundo, já deixo aqui a minha despedida, né, antes do Rodrigo falar, e fico à disposição para quando vocês precisarem. Rodrigo, sua vez. Eu primeiro agradeço, né, a oportunidade da participação novamente, e a minha mensagem é muito ao encontro do que a Gislaine falou, é paciência, empatia e resiliência, né? Eu acho que a resiliência é um tema que sempre foi muito abordado dentro do universo das startups, e acho que a força que está tendo essa palavra agora é muito maior, porque é um caminho que é contínuo e exige, neste momento de pandemia, paciência, e eu sempre puxo o olhar otimista, né? Olhe para frente com otimismo, mantenha-se no teu caminho, não se desespere, porque é igual quando a gente não sabe nadar muito bem e cai na água, né? Se a gente se desesperar, a gente se afoga mesmo num copo d'água. Então, calma, segue em frente, segue o planejamento, segue seu caminho, tenha parceiros estratégicos ao teu lado para ajudar a construir uma base sólida e não tenha medo de desbravar esse novo mundo que seja para frente. Um abraço para todos e também me coloco à disposição para novos bate-papos, que a gente poderia ficar muito tempo falando, e para tirar dúvidas e o que vocês quiserem. Um abraço a todos. Professor Dornelles, sua vez. Gente, a pandemia está aí, realmente muita coisa está deixando de acontecer por causa disso, né, por força maior, mas o empreendedor, a pessoa, ela pode se transformar mesmo nesse momento de pandemia, né? Então se aperfeiçoe, busque conhecimento, busque informação. A transformação digital hoje trouxe muito curso online, né, disponível às vezes até gratuitamente, para que você possa se aperfeiçoar, para que você possa aprender, né? A comunidade aqui, Connect, né, ela está disponibilizando também o seu acesso do Clube Connect para todos gratuitamente nesse período de pandemia. Então é o momento de você buscar o aperfeiçoamento pessoal, né, visto aí que por motivos de força maior às vezes a gente não consegue fazer o que a gente gostaria lá fora. Então essa é a minha dica para vocês. E nós deixamos um beijo enorme no coração, desejamos uma ótima semana. Aproveitem todas as oportunidades, aproveitem todas as pessoas que estão aí para ajudar nesse momento, não só da pandemia, mas também nesse momento tão forte que estamos transformando pessoas em empreendedores. E você também pode empreender, basta a gente querer. Então, um beijo enorme, gente, até a próxima semana. Tchau, tchau, gente.